Foi contratado para uma função e está trabalhando em outra? A situação é bem mais comum do que se imagina. Existem diversos casos em que, após a assinatura do contrato, a empresa coloca o colaborador para desempenhar outras funções. O especialista em recursos humanos, Cláudio Ricciopo, diz que a empresa deve se preocupar com o desvio de função para não ter implicações na Justiça do Trabalho. O desvio de função ocorre quando o funcionário começa a exercer uma função com maior responsabilidade. Ele começa a exercer a atividade do seu superior, ou vai cobrir as férias do seu superior, ou até atuar temporariamente na atividade de um amigo que possa estar pelo INSS, mas sem receber os vencimentos, os ordenados dessa nova função. As empresas precisam ficar muito atentas, pois isso cabe à ação trabalhista. Os riscos de um desvio de função, os riscos financeiros do desvio de função numa ação trabalhista são muito maiores do que, por exemplo, a contratação de um profissional temporário para aquela necessidade específica. Para o advogado e especialista em direito do trabalho, Eduardo Queiroz, o trabalhador precisa ficar atento. Essas diferenças salariais, elas podem ser pleiteadas juntamente com o empregador, com o dono da empresa, né? Mas geralmente não são atendidas. Essas questões geralmente são atendidas quando você vai à justiça. Essas diferenças salariais geralmente são arbitradas pelo juiz num percentual e aí você recebe os valores mês a mês, bem como as incidências dessas verbas sobre aviso prévio, 13º, férias, todas as verbas como FGTS. Então esses são objetos de uma reclamação trabalhista para se resgatar essas diferenças. O advogado acrescenta que é preciso diferenciar desvio de função e acúmulo de função. O primeiro ocorre quando o empregado é obrigado a exercer função distinta daquela para a qual foi contratado. Já o acúmulo se dá quando um trabalhador exerce, além da própria função, atividades de um cargo diferente. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia